Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e sempre a gente convida profissionais do Garcia Advogados Associados para tirar todas as suas dúvidas. Hoje nós estamos com a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman. Nós vamos falar de dano existencial. Para isso eu vou lhe pedir uma consideração, doutor Alberto. O que é, na verdade, um dano existencial? Perfeito. Agora, sim, o dano existencial, ele deriva de uma proteção que todos nós temos na Constituição. Todos nós somos protegidos por direitos fundamentais. Quanto ao dano existencial em si, ele decorre de uma violação na relação de emprego, onde o empregador afete projetos pessoais ou mesmo impeça que esse trabalhador tenha um convívio social ou um convívio com outras pessoas de modo geral. Em virtude desse trabalho, ele se vê impedido desse exercício, que é um exercício normal de vida. Claro, evidentemente. Para isso está conosco aqui a sua colega, a doutora Renata Saraiva, que é especializada nesse tema. Exato. Também. Doutora, eu não sei se a senhora quer fazer mais uma consideração sobre esse tema ou já quer que eu lhe pergunte se é possível dar um exemplo de dano existencial. Claro, Guaraci, nós temos bons exemplos sobre dano existencial. Um deles é a questão do direito desses empregados ao descanso, né? A lei ela prevê descansos para o empregado, como, por exemplo, o período de férias, ou o intervalo para repouso e alimentação, ou mesmo aquela impossibilidade de extrapolar o limite de 2 horas extras diárias. Quando o empregador ele não respeita esses direitos do empregado, ele acaba lhe causando um dano existencial, ou seja, uma violação àqueles direitos constitucionalmente garantidos desse empregado, que são o direito ao lazer, ao descanso e mesmo ao convívio familiar. Exemplificando, um trabalhador que trabalha regularmente em horário extraordinário, ele muitas vezes ele não consegue tocar projetos de vida pessoal, como por exemplo, fazer um outro curso numa universidade. Então ele tem esse objetivo de vida frustrado. Mesma coisa, ele não consegue acompanhar o desenvolvimento de um filho. Ou muitas vezes ele acaba tendo problemas no seu relacionamento, no seu casamento, que pode inclusive levar a uma separação. Isso é um exemplo clássico de um dano existencial. E ele deve ser reparado. A jurisprudência tem entendido pela reparação deste dano. Claro. E doutora, isso não seria um dano moral ou são sinônimos? Vê bem, não são sinônimos. Ambos são danos extrapatrimoniais, mas eles têm diferença sim. O dano moral, ele é mais personalíssimo, é um dano personalíssimo. Ele viola um direito à honra, à integridade física ou psíquica deste empregado. É um dano que gera uma ofensa. A pessoa fica magoada, triste, frustrada, envergonhada, dependendo da situação. Claro. O dano existencial é uma violação ao seu direito de tocar os seus projetos de vida ou mesmo do convívio social. Então é um pouquinho diferente. O dano moral ele tem um efeito imediato. Ele foi lesado e ele sentiu aquela dor. No dano existencial, esse efeito ele se sente muito mais ao longo do tempo. Então é aquela frustração, ele trabalha em regime extraordinário e ele não consegue conviver ao longo do tempo com sua família. Essa é a caracterização. É importante dizer aqui, Guaraci, que no dano existencial, ainda que o empregador pague essas horas extraordinárias prestadas pelo empregado, ele não elimina o dano. O dano ele existe independentemente deste pagamento dessas horas. Claro. Doutora, é possível acumular dano moral e dano existencial? Sim, há essa possibilidade. Assim como é possível acumular o dano moral e o dano material, também é possível acumular com o dano existencial. Por exemplo, nós utilizamos o exemplo das horas extraordinárias, habitualmente, trabalhando em regime extraordinário, o empregado ele pode adoecer, tanto psiquicamente como em relação à sua saúde, e isso pode lhe ocasionar tanto um dano material quanto um dano moral. E também, extrapolando esse limite legal de realização de horas extraordinárias, como já demos aquele exemplo, ele pode deixar de conviver com sua família ou ter o seu objetivo de vida
frustrado e sim, então, desde que comprovado, ele pode ter direito à reparação de todos os danos que ele sofrer. Doutor Alberto, eu não canso de lembrar ao nosso telespectador que nos assiste esse quadro tão importante que tem dentro do meu programa, que é o Atualidade Jurídica. A gente lembra sempre que tem um e-mail, e deixo sempre no e-mail no rodapé do vídeo, que é dúvidas@garciagarcia.com.br. Para isso, vocês podem tirar todas essas dúvidas se as pessoas entrarem em contato com vocês, é isso? Sem dúvida, sempre à disposição. Então, doutor Alberto, o que deve ser feito pelas empresas para evitar o dano existencial? Nós já tratamos no teu programa diversos temas, sempre dando um enfoque do direito preventivo. O dano existencial ele só vai haver se o empregador descumprir com aquilo que a lei permite que o empregado faça. O empregado ele pode fazer hora extra, mas mesmo nesse cumprimento tem um limite. E esse limite que a doutora Renata observou, uma vez extrapolado, ele está gerando um impedimento pessoal na vida daquele empregado. Então basta que seja simplesmente observada a legislação e que a empresa seja dimensionada de forma que ela consiga cumprir as suas obrigações. O empregado ele não pode trabalhar 12, 13, 14, 15 horas, porque se assim ele fizer, como é o caso que nós vimos na jurisprudência, a empresa estará cometendo esse dano e esse dano será passível de indenização e, consequentemente, um aumento muito maior de gasto da empresa do que se fizesse o trabalho regular e se dimensionasse corretamente o seu negócio. Olha só, no nosso programa de hoje a gente falou de dano existencial, com profissionais do Garcia Advogados Associados. Estiveram conosco aí a doutora Renata Saraiva e o doutor Alberto Rosman. E eu deixei no rodapé do vídeo o dúvidas@garciagarcia.com.br para que vocês tirem todas essas dúvidas se por acaso tiver. Mas eu tenho certeza que foi bem esclarecedor, né, doutor Alberto? Com certeza. Não é, doutora Renata? Sim. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica, agradecendo aí a presença da doutora Renata e do doutor Alberto. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.